Curiosidade sobre o Frank em Shameless. Vocês sabiam que o Frank já fez faculdade? Sim, pra muita gente isso passou despercebido, mas na época que o Lip tava na faculdade, ele conta que ele fez faculdade de psicologia na Northwestern pra entender melhor a mãe manipuladora dele, só que ele largou depois que ele conheceu a Mônica. E isso faz mais sentido ainda quando a gente vê que mesmo sendo, sei lá, morador de rua, um bêbado, um drogado, o Frank sabia se expressar e se comunicar muito bem, e manipular também. O Frank frequentou uma escola particular católica, ele também foi coroinha, e de acordo com o irmão dele, o Clayton, o apelido dele era Padre Frank. O irmão dele também disse que o Frank era um católico muito devoto, que inclusive ele foi o primeiro na sua turma de catequismo. Tem chance do Frank ter sido resultado de um caso. Isso porque em um episódio ele explica que a mãe dele teve um caso com um músico negro e tem chance dele ser esse filho, né? E isso também explica por que os irmãos dele eram tão amados e tratados bem, enquanto o Frank era o único que era maltratado e abusado. Todos os filhos já bateram no Frank e o Frank também já bateu de volta neles. O Lip bateu no Frank depois dele achar que o Frank tinha dormido com a Karen, sendo que ele tinha sido abusado, e depois do casamento da Fiona. A Debbie já bateu no Frank depois dele arruinar o projeto da escola dela. O Carl quebrou a perna do Frank quando ele pediu pra conseguir aquele cheque. A Sammy já atirou de raspão no braço do Frank. O Carl e a Debbie já jogaram o Frank de uma ponte e a Debbie já deu um soco no Frank depois dele tentar estrangular ela. Já o Frank já deu uma cabeçada no Ian e já deu um soco na Debbie por ter escondido a metanfetamina dele. O Frank é poliglota. Durante a série, o Frank já foi visto falando português, armênio, espanhol e japonês. A quantidade de vezes que o Frank já foi pro hospital. Tem um episódio da 4ª temporada que ele vai parar no hospital e o médico fala que por ele era uma lenda porque ele já tinha ido parar naquele hospital mais de 50 vezes. O Frank tem talentos musicais, não sei se vocês repararam, mas a cada temporada da série ele aparece pelo menos uma vez tocando piano. Por exemplo, no episódio 8 da 1ª temporada ele toca I Will Survive e ele também já disse que tocar piano lembra ele das amantes dele. Além disso, em um episódio aleatório ele deixou um ukulele no chão e saiu tocando como se não fosse nada. O Frank é um bom conhecedor da lei. Naquele episódio que ele vai com a Fiona pro tribunal por causa da guarda das crianças, ele não tem um advogado, mas ele consegue se defender bem e ele fala alguns jargões de advogados que pessoas comuns não conhecem. E por último, o Frank já foi preso muitas vezes. Quando a série começa, ele já tá saindo na prisão. Os policiais sempre reconhecem ele, quando ele desaparece falam que ele provavelmente deve estar preso. Ele foi preso depois do lance com a Karen, ele foi preso por assumir um roubo com o Carl, ele foi preso no Canadá, e isso são só as vezes que a gente sabe. É isso, tchau!